A seguradora negou o pagamento do seu seguro? Muita gente recebe uma carta de negativa e acha que acabou, perdeu o direito, que não tem mais o que fazer. Mas isso não é verdade. Em muitos casos, a negativa da seguradora pode ser abusiva, ilegal ou então baseada em uma interpretação errada do contrato. E quando isso acontece, o segurado ainda pode buscar a reversão da negativa. Eu sou o Marcos, faço parte do grupo de especialistas do escritório Magalhães Gomes e aqui no canal nós explicamos de forma simples os direitos do segurado quando a seguradora se recusa a pagar uma indenização. O primeiro ponto importante a entender é que a negativa da seguradora não é uma sentença. A seguradora é uma empresa privada. Ela analisa o sinistro e apresenta uma posição. Mas isso não significa que essa posição esteja correta. Muitas negativas são feitas com base em cláusulas confusas, documentos incompletos, interpretações exageradas ou alegações sem prova suficiente. Então, quando a seguradora diz "não vamos pagar", isso não quer dizer que o segurado perdeu automaticamente o direito. Quer dizer apenas que a seguradora está se recusando a pagar naquele momento. E essa recusa pode ser discutida. Uma negativa pode ser abusiva em diversas situações. Por exemplo, quando a seguradora nega o pagamento com base em uma cláusula que não foi explicada claramente ao consumidor, ou quando usa uma exclusão de cobertura escondida no contrato, sem destaque e sem fácil compreensão. Também pode ser abusiva quando a seguradora interpreta o contrato de forma muito restritiva, tentando esvaziar a finalidade do seguro. Imagine um seguro que promete proteger o segurado contra determinado risco, mas, na hora do sinistro, a seguradora usa uma cláusula genérica para dizer que praticamente nada está coberto. Esse tipo de situação pode ser questionado. O contrato de seguro deve ser cumprido com boa fé, e isso vale para os dois lados, segurado e seguradora. Um dos pontos mais importantes é o dever de informação. O segurado precisa saber de forma clara o que está contratando. A seguradora deve informar quais são as coberturas, quais são as exclusões, quais documentos podem ser exigidos e quais situações podem impedir o pagamento. Se uma cláusula limita o direito do consumidor, ela precisa ser clara, destacada e compreensível. Não adianta a seguradora esconder uma exclusão no meio de um contrato longo, cheio de termos técnicos e depois usar essa cláusula para negar o pagamento. O consumidor não pode ser surpreendido no momento em que mais precisa do seguro. Por isso, a falta de informação clara é um dos principais fundamentos para reverter negativas abusivas. Outro ponto essencial é que a seguradora precisa provar o motivo da negativa. Não basta dizer houve embriaguez, era uma doença pré-existente, faltou manutenção ou houve excesso de velocidade. Ou então, o segurado agravou o risco. O sinistro não está coberto? Não. A seguradora precisa demonstrar isso com provas claras e concretas. E em muitos casos, ela tem o ônus de comprovar a causa que exclui a cobertura. Ou seja, se a seguradora está dizendo que não deve pagar, ela precisa mostrar por que não deve pagar. Negativa genérica, sem prova, sem laudo, sem explicação clara ou sem nexo causal pode ser considerada indevida. Existem vários exemplos de negativas que podem ser questionadas. No seguro de vida, quando a seguradora nega por doença pré-existente, sem ter exigido exames antes da contratação e sem provar má-fé do segurado. No seguro auto, quando a negativa por embriaguez é baseada apenas em suspeita, sem prova robusta, sem demonstrar que a embriaguez causou o acidente. Nos casos de atraso de parcela, quando a seguradora não notificou corretamente o segurado ou aceitou o pagamento depois e não devolveu o valor. Nos casos de excesso de velocidade, quando a seguradora não comprova que a velocidade foi a causa determinante do acidente. E nos casos de falta de manutenção preventiva, quando a seguradora não apresenta uma prova técnica clara de que a falta de manutenção causou diretamente o sinistro. Perceba que a lógica se repete. A seguradora não pode negar com base em frases prontas. Ela precisa provar. Caso você se identifique com uma das situações, ou então recebeu alguma outra negativa da sua seguradora, seu primeiro passo é pedir que lhe envie uma negativa formal, por escrito. E essa negativa deve informar o motivo da recusa e, de preferência, indicar a cláusula do contrato usada pela seguradora. Depois, reúna todos os documentos. Guarde a apólice, a proposta de seguro, os comprovantes de pagamento, o aviso de sinistro, os protocolos, os e-mails, as conversas, os laudos, o boletim de ocorrência, as fotos, os vídeos e qualquer documento que esteja relacionado ao seu caso. Também é muito importante conferir a cláusula citada pela seguradora. Ela é clara, está destacada
colocada foi informada no momento da contratação? Ela faz sentido diante do tipo de seguro contratado? Ela não esvazia a finalidade do contrato? Essas perguntas são fundamentais para analisar a situação. Em alguns casos, o segurado pode tentar resolver a situação pela via administrativa. Pode fazer reclamação na própria seguradora, no PROCON ou nos canais regulatórios adequados. Mas é importante entender uma coisa: nem sempre a reclamação administrativa resolve. Quando a seguradora mantém a negativa, muitas vezes o caminho é buscar o Poder Judiciário. Na ação judicial, é possível pedir que a negativa seja declarada indevida e que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização. Dependendo do caso, também pode ser pedido juros, correção monetária e até indenização por danos morais. Mas danos morais não são automáticos. Eles dependem da situação concreta, principalmente quando a negativa causa prejuízos maiores do que um simples aborrecimento. Cada caso precisa ser analisado individualmente, porque o resultado depende da apólice, da cláusula usada pela seguradora, dos documentos apresentados, da dinâmica do sinistro e das provas existentes. Às vezes, uma negativa parece correta à primeira vista, mas quando analisamos o contrato, vemos que a exclusão não foi informada com clareza. Em outros casos, a seguradora até cita uma cláusula válida, mas não consegue provar que aquela cláusula se aplica ao caso concreto. E também existem situações em que a seguradora cria exigências excessivas, demora na análise ou tenta transferir ao segurado um ônus que é dela. Por isso, a carta de negativa deve ser o começo da análise, não o fim da história. Então, resumindo, se o seu seguro foi negado, ainda pode existir possibilidade de reversão. A negativa pode ser questionada quando houver cláusula abusiva, falta de informação, ausência de destaque, interpretação indevida do contrato, falta de prova ou ausência de relação entre o motivo alegado e o sinistro. Se a sua seguradora negou o pagamento do seguro, não aceite a recusa automaticamente. Procure orientação, guarde os documentos e analise se a negativa realmente tem fundamento. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal e envie para alguém que teve o seguro negado.